A hora da consciência. Deixa eu deixar esse comentário aqui. Esse é o momento que a gente faz uma vez aí por semana, aqui no Instagram, para trazer consciências para vocês serem mais livres e independentes emocionalmente. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Da última vez eu não consegui fixar o comentário. Não sei mexer. Tudo bem, vai dar certo. Bom, então o objetivo da live é esse. Trazer consciências para vocês serem mais independentes emocionalmente e por isso livres. Porque a gente quer tanto liberdade, só que pra gente ser livre a gente tem que ser independente emocionalmente. Então a ideia aqui é trazer para vocês essas consciências e aqui no Instagram eu tô fazendo uma vez por semana. Bom, hoje eu queria falar que segundo o calendário Tzolk'in, que é um calendário que mede a energia do dia, a gente tá numa energia de finalização de ciclo. Então, o Tzolk'in tem 260 dias, onde ele mede a energia do dia. Então, cada dia vai pedir pra gente um certo foco de energia e vai ter um desafio em contrapartida, porque toda energia também traz os seus desafios, né? E hoje encerra um ciclo de 260 dias que a gente já viveu. E entra um novo ciclo, né? Uma nova rodada de energia para que a gente possa evoluir a nossa consciência e fazer o nosso trabalho de liderança interna. E eu achei interessante vir falar sobre isso, gente, porque a gente às vezes acredita que basta o universo seguir, né? Então, tem a transição planetária, tem os ciclos do Tzolk'in, que basta as coisas acontecerem que a gente vai ser meio que empurrado, né, para evolução. Que eu não preciso fazer nada, que eu não preciso fazer a minha parte. Só que isso não é uma verdade, né? A vida, sim, de certa forma empurra a gente para que a gente cresça melhor. Mas qual que é a questão? Os ciclos da vida, a vida é em ciclo. Então você vai ter ciclos que você vai rodar, você vai viver aprendizados, desafios e experiências para você alcançar novos níveis de consciência. Porque o que a gente fala? Que é a 8ª acima de consciência. Então eu vou elevando a minha consciência, ou seja, eu vou ficando mais refinado, mais mestre de mim. Eu vou ganhando alinhamento interno. Que isso é o crescimento no fim do dia, um alinhamento interno assim da forma mais profunda que a gente conseguir e da forma mais refinada que a gente conseguir. Então, eu vou rodando para ficar melhor, né? O trabalho do processo interno e da evolução é um trabalho de maestria em si. É trabalhar em mim e me tornar mestre de mim mesmo, cada vez mais, cada vez melhor. E sim, a vida vai empurrar a gente para isso, porque a estagnação é o contrário disso. Então a vida não vai permitir que a gente fique estagnado, não. Só que, se eu não faço meu movimento, ainda que ela me empurre, eu vou ficar girando em círculos, mas com o mesmo nível de consciência. Isso é super possível. Então ela vai mudando o desafio para ver se eu consigo despertar, para ver se eu consigo enxergar o meu nível de consciência, para eu agir, para melhorar esse nível, para elevar esse nível, para refinar esse nível. Então ela vai me empurrar, mas eu posso ficar girando. Então assim, eu troco as experiências, mas eu giro em torno do mesmo nível de consciência. Então as experiências e desafios vão ser diferentes, mas vão ter a mesma natureza, o mesmo nível de consciência. Então você tá rodando sem ir para uma 8ª acima, sem refinar, sem melhorar. Você não tá... Porque, gente, a melhoria contínua... Eu gosto muito de trazer melhoria contínua e seus conceitos aqui, porque a melhoria contínua se tornou referência em gestão. E quando a gente fala de liderar nós mesmos, a gente está falando de fazer gestão de quem a gente é, de fazer gestão de nós, da nossa vida, das escolhas, das emoções, de tudo, das decisões, das atitudes, do comportamento. É uma gestão da nossa própria vida, da nossa própria evolução. Então, quando a gente compara
com os conceitos de melhoria contínua, a melhoria contínua ela é em círculo, sim, mas é um círculo para gerar melhoria. Quando você roda um PDCA, que é uma gestão de processo, que é um processo de melhoria contínua, ou seja, você vai rodar um projeto, rodar um grupo ali que vai mapear os gargalos, os problemas, vai ser decidido quais são seus objetivos, qual vai ser o foco, e vão ser traçadas ações e colocadas em prática para melhorar. Então, entende que não basta eu rodar? Aí eu identifiquei o problema. Aí eu, não quero resolver. Aí eu não fiz nenhuma ação. Ou então eu continuei com as mesmas ações porque eu acredito que se eu continuar fazendo a mesma coisa, uma hora vai dar certo. Isso não é um PDCA. Não teve melhoria contínua. Não teve nem melhoria, né? Porque melhoria contínua é sempre melhorar. Não teve nem melhoria que dirá contínua, entende? Então a lógica de nós, da nossa melhoria, do nosso crescimento, da nossa evolução é igual à melhoria contínua. É muito parecida. Se eu não melhoro a mim, se eu não busco identificar os meus problemas, se eu não busco o foco, porque também não dá para mudar tudo de uma vez só. Eu preciso olhar para os problemas e dizer, tá, o que eu vou focar agora? O que é mais urgente? O que tá precisando mais? Qual o impacto maior na minha vida? Você vai fazer essa seleção. E assim que você selecionar o tema, você vai ter que selecionar ações. Então, o que eu vou colocar em prática para resolver esses problemas? E a partir do momento que você estiver executando essas ações, as ações vão gerar a melhoria, vão gerar o refinamento, vão gerar o crescimento interno que você está buscando, entende? Então não é... O crescimento e a evolução não é você ser empurrado pela vida de uma forma passiva, porque senão não existe um ciclo de PDCA, não existe uma melhoria, existe você rodando com desafios diferentes, porque a vida está criativamente tentando te despertar, criativamente tentando te acordar, tentando te mostrar um padrão que ela já te mostrou N vezes e você não quer ver, ou você não viu ainda, ou você não quer ver. Então ela vai continuar te mostrando, isso aqui é um problema, você precisa resolver, até que você resolva identificar aquilo como um problema e resolva entender e parar de esperar que alguém venha resolver para você, porque não vem ninguém, é você mesmo. Tá, a vida vai continuar te mostrando isso até que você entenda. Então, a vida te empurrar não faz você melhorar. O empurrão da vida, a vida tenta te despertar. A vida tenta te mostrar. Essa é a misericórdia da vida. Essa é a misericórdia de Deus. A todo momento a gente é mostrado. A gente é orientado. A gente é empurrado com esse objetivo. Mas ser empurrado não significa que alguém vai fazer para você, que alguém vai definir qual é a prioridade e que ninguém vai executar para você. Então não adianta a vida te mostrar um problema se você olha e fala, não, mas alguém vai resolver. Ou então você olha para o problema e fala, não, mas isso nem é um problema, coisa pequena. Ou, não, bobagem, isso aí depois eu resolvo. Aí ela vai falar, tudo bem. Depois ela vai vir com um outro jeito de te mostrar aquilo, até que você se incomode o suficiente para fazer alguma coisa. Porque até que você entenda que ninguém vem. Então ela vai continuar te mostrando para você enxergar. Sou eu mesmo, ninguém vai vir. É assim com a empresa também, gente. A empresa, ela precisa ter uma dor ali suficiente, um problema suficiente, o resultado tem que incomodar o suficiente para ela agir. Porque problema tem todo dia, a todo momento. Agora, para a gente querer executar, querer resolver o problema, tem que incomodar. Os desafios servem para nos despertar, para a gente ser incomodado o suficiente para a gente querer fazer alguma coisa com aquilo. Para a gente aceitar, enxergar, porque às vezes a primeira grande questão é a gente enxergar, porque a gente às vezes não quer nem ver. Então primeiro eu enxergo, que já é um baita de um desafio interno, e depois eu faço alguma coisa com o que eu enxerguei. Essa é a liderança interna. E é isso que faz a gente se refinar e ir para uma oitava acima, ou seja, é você sendo quem você é, numa versão mais refinada, mais alinhada internamente, com mais consciência. E agindo, porque o que é a consciência? A consciência não é só o vejo.
Eu vejo e ajo com coerência. Porque não adianta. O que é? Nível de consciência expandido, alinhamento interno. Eu preciso ver as coisas e agir com essa coerência com o que eu vejo. Então, o alinhamento do que você pensa, dos seus objetivos e das suas ações. E do que você sente também. Então, você alinha todas essas informações e caminha nessa direção. E assim você gera um alinhamento interno, e esse alinhamento interno, ele vai ter como consequência aumento de frequência. Então a gente vê muito por aí as pessoas muito obcecadas com o alinhamento da frequência, só que, gente, nada mais é, assim, a teoria é simples, o processo não é simples. Mas a teoria é simples, nada mais é do que você alinhado com você mesma. É você com coerência interna que gera um campo elevado, um campo expandido. Então não existe, eu vou escutar música, eu vou escutar frequência, eu vou meditar e vou elevar minha frequência. Não. Se você continua incoerente, não assumindo a liderança da sua vida, não assumindo responsabilidade, tendo atitudes contrárias ao que você sente, ao que você pensa, ao que você acredita, ao que você intui, querendo pertencer a todo custo, querendo agradar a todo custo, se rejeitando, não colocando limite e não dizendo não quando você age dessa forma. Você pode meditar, você pode botar frequência, você pode fazer mantras, você pode fazer o que você quiser. Você não está expandindo nem a sua consciência e muito menos a sua frequência. Você pode estar fazendo milhões de rituais, mas você está emitindo um campo desalinhado. Então, enquanto a gente não for para o trabalho interno, para a verdade e para a coerência, não existe campo expandido. Não existe campo expandido que se force. Porque toda vez que eu preciso forçar, não existe verdade. Não existe coerência. A coerência ela não tem que ser forçada. Ela é consequência do alinhamento. O que tem que ser forçado, provado, acho que é mais isso, né? Moldado, forçado, provado, tudo vem do ego. Então, o seu ego, que não te permite, você não domou ele, ele não te permite sustentar o desconforto do crescimento interno real e verdadeiro. E aí você usa esse monte de ferramenta para querer elevar a frequência. Para ser uma coisa que você não é. Mas para se sentir melhor com quem você é. Então a gente usa isso muito para se sentir melhor com quem a gente é, para não ter que pagar o preço e fazer de forma verdadeira o processo de crescimento interno. Que foi exatamente o que Jesus vem ensinar para nós. Crescimento interno, liderança interna, coerência interna. Tem que pagar o preço. Agora, quem não quer, tudo bem, mas tem que entender que tem uma consequência ali. Eu não quero crescer, mas eu vou ter consequência. Porque quem vai estar liderando a minha vida? Qual vai ser a qualidade dessa liderança da minha vida? Né? Eu estou liderando com baixo nível de consciência. Então, não posso achar ruim dos resultados. Eles vão ser compatíveis com o nível de consciência que eu tenho, com o nível de responsabilidade que eu tenho. Com que escolhas eu estou fazendo, com o que eu estou buscando, com o que eu estou escolhendo na minha vida. É uma questão de coerência. A ressonância, gente, ela é uma coerência. Eu estou ressonando com tal ambiente e não gostaria. Mas como é que está a sua coerência interna? A energia só se conecta onde ela encontra lugar. Agora, realmente, a gente fica querendo buscar maquiagem em vez de fazer as coisas reais. O que você vai emitir como frequência é a maquiagem. Não é a realidade. Aliás, o que você vai emitir é a realidade e não é a maquiagem. Porque você vai emitir um campo de baixa vibração, de baixo alinhamento, de baixo nível de consciência, de baixa responsabilização pela própria evolução. Ainda que você seja o maior praticante de todas as ferramentas que existirem e você achando que está expandindo o seu campo só por meditar, fazer mantra ou sei lá o que, ou escutar a frequência, não tá. Não é assim que a gente emite, gente. Um campo vibratório elevado, expandido, a gente emite com verdade. As ferramentas são ruins? Não, elas são boas. Só que elas são ferramentas. Meio, não fim. O fim é você e o seu trabalho interno. Esse sempre será o fim. As ferramentas são meios de você conseguir se alinhar.
Então, você pode usar um mantra, uma meditação, ou uma música para você se acalmar, para você pensar, para você ter clareza, para você silenciar sua mente, para você conseguir lidar com uma emoção, para você perceber como você fica, para lidar com a ansiedade. Sim, você pode usar elas para se conhecer mais. As ferramentas de autoconhecimento servem para a gente se conhecer mais, mas elas não vão dar uma chave mágica. Ah, é isso que você é. Não, até porque se você pegar todas as ferramentas de autoconhecimento, você vai encontrar partes de quem você é, em essência. Porque nós somos ilimitados, em essência. Porque se eu sou uma expressão de Deus e Deus é limitado, em essência eu também sou ilimitada. E não limitada, eu sou ilimitada. Só que a gente esquece isso. Ou a gente aprendeu que era diferente. Que eu não era um ser divino, ilimitado. Você é, em essência. Só que você tem que se reconectar. Então, a gente não pode ficar se apegando a essas coisas. Porque quanto mais a gente se apega, mais ilimitado a gente fica. E mais distante de quem a gente fica, entende? Então a gente precisa usar essas ferramentas todas para expandir. Mas ferramentas servem para quê? Ajudar. Ferramenta não resolve. O trabalho interno continua sendo seu, a responsabilidade é sua, é tudo seu. A ferramenta vem como um apoio. É aquele... igual quando a gente está fazendo qualquer trabalho, na verdade. A ferramenta ajuda, ela facilita. Ela asfalta o caminho. O seu mentor, né, o seu terapeuta, seja lá quem for o astrólogo, a pessoa que te ajuda, ela, seu guia, ela ajuda, ela asfalta o caminho, ela não faz por você e ela nunca fará por você. Porque esse trabalho é seu, pessoal, é intransferível. Então você tem que fazer o seu próprio trabalho de evolução e crescimento. A vida é sua, a evolução é sua. É você responsável por cuidar disso, por resolver, por buscar, por colocar em prática, por se liderar todos os dias, por domar seu ego todo santo dia. Isso é uma responsabilidade sua. E a ferramenta vem o quê? Para te ajudar no processo. Esse é o papel da ferramenta. Então, gente, eu quis trazer isso para vocês porque um novo ciclo chega amanhã. Então, vamos ter mais 260 dias de novas frequências e as frequências se repetem, sim, se repetem. Mas para quem está no novo nível de consciência, vai viver essas frequências, esses desafios numa oitava acima. Ou seja, a pessoa vai ter condição de acessar mais porque ela fez o para casa dela do ciclo anterior de ter crescido. E quem não fez o para casa vai repetir mais 260 dias de frequência que podem ter desafios diferentes, mas sempre da mesma natureza. Porque o desafio sempre será compatível ao seu nível de consciência. Sempre, sempre, sempre. A vida não é má, né? Porque se ela fosse má, ela te daria desafios que você não daria conta. Só pra rir da sua cara e falar... Ah lá, olha fulano não dando conta. A vida não tem esse menor interesse. Deus não tem esse menor interesse, Ele quer que todos cresçam. Então todo desafio será compatível com o nosso nível de consciência. Todo desafio é exatamente o que a gente precisa ver e não tá enxergando ou tá fingindo que não vê. Ou não nos incomodou o suficiente, então a vida vai continuar. Até que nos incomode o suficiente pra gente fazer alguma coisa. Pra gente resolver liderar a nossa vida de fato. Então, estamos indo para esse novo ciclo, para mais 260 dias. Quem fez o trabalho interno vai numa oitava acima para acessar mais, para ver os desafios de um outro lugar, né, de um lugar mais alinhado, para se alinhar ainda mais nesses 260 dias, para se expandir, para crescer internamente, porque sempre dá para se alinhar mais. Sempre dá para crescer mais. Sempre dá para acessar uma nova camada. Porque a vida é isso, você volta com um outro nível de consciência para ter uma nova atitude, um novo comportamento, uma nova reação. Aí você roda um novo ciclo e volta aqui com outro nível de consciência e assim você vai adquirindo em camadas o aprendizado. Você vai integrando e você vai se tornando, a cada rodada você se torna mais completo, mais íntegro, mais integrado e por isso mais expandido. Gente, a gente só pode dar o que a gente tem dentro. Então você se expande para conseguir transbordar mais para as pessoas. Você se expande primeiro por você, por essa paz.
A paz que excede todas as coisas e todo entendimento é o alinhamento interno. É você não andar atormentado pelas pessoas, por esse tanto de regra que existe no mundo, de que você tem que ser uma coisa que você não é. E de ficar no tormento, de ter que ficar prestando atenção em tudo. Ai, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que ter essa carreira, esse cargo. E ficar o tempo todo, chega numa festa, você não tem paz mental, porque você tá preocupado o tempo todo. Alguém te disse uma coisa, ai meu Deus, uma pessoa disse aquilo. Será que ela quis dizer isso? Será que é isso? Como é que eu tô sendo vista? Fulano olhou pra mim, será que tá com raiva? Você fica nessas paranoias da mente, porque você não faz o trabalho interno. Então, a qualquer olhar diferente, qualquer coisa é gatilho, tudo é pessoal, tudo é sobre você, ou você é o excluído, ou você é o invejado, a invejada. E você fica perturbado pela sua própria mente, que está criando 1000 histórias, porque você está querendo caber em lugares que você não cabe, a ser a pessoa que você não é. Então você tem que performar, só que performar exige muito da gente. A gente tem que ficar preocupado o tempo todo com o que fala, como veste, como é. A gente se desgasta muito na performance. Só que só você pode se tirar desse lugar. Ninguém pode chegar pra você. É você que tem que falar, chega. Eu vou ser o que eu sou. Eu vou para um autoconhecimento e chega. Cansei dessa história, dessas pessoas, dessa tanto de exigência. Eu vou ser o que eu quiser ser. Eu vou me libertar. Isso é se libertar. Verdadeiramente. É você cortar essa dependência toda e deixar esse tanto de fio cair. E falar, ai, vou ser o que eu quiser. Eu vou ser o que eu sou. Eu vou ser o que eu der conta. E não vou cumprir as regras que não fizerem sentido pra mim. Eu vou cumprir as regras que fizerem sentido pra mim. E você começa a analisar, refletir, usar seu poder de questionamento e consciência para identificar o que faz sentido. Eu integro na minha vida e eu vou por aquele caminho. O que não fizer, tchau com Deus. Sim, mágoa, sem culpa, sem ressentimento e sem preocupação. Você só vai. Ai, mas fulano não gostou. Ai, mas isso é um problema do outro, gente. Você não tá aqui para agradar ninguém. Até porque isso é impossível. Porque cada um quer você de uma forma. Então, você atendendo a um, naturalmente você tá desagradando o outro. Então, assim, é meio impossível a gente agradar a todos. Então, se agrade. Agrade a você, a sua essência, o seu coração. E para isso também eu preciso cicatrizar o coração. Se eu tô cheio de crença, cheio de questão, cheio de ferida emocional, cheio de revolta, mágoa, não tem como também, gente. Você não tá se reconectando com a sua essência. Você tá se conectando com essas feridas, com o seu coração machucado. E aí você vai querer fazer as coisas para provar para as pessoas que você é bom ou que você não é o que elas acharam. E aí a dor e a paranoia continuam. Porque você vai ser atormentado de ter que ser alguma coisa para provar para sei lá quem. Você vai ficar buscando conhecimento para provar, coisas para provar, consumindo para provar, preocupado com o que os outros vão achar da mesma forma. Então, entra no autoconhecimento e cura seu coração. Sua essência é maravilhosa, não tem nada de errado, se reconecta com ela. Mas primeiro cura, tira esse tanto de coisa que está encroada aí dentro, que está presa aí dentro há sei lá quanto tempo, para tirar isso, para acessar quem é você. Quem é você? Tirando tudo externo, tirando os papéis, sua carreira, seu conhecimento, tirando tudo. Quem é você? Só você sabe se dar essa resposta. E essa resposta, ela vem de um processo de descoberta. Nenhuma ferramenta vai chegar a te entregar e você falar, nossa, ufa, agora eu entendi que eu sou. Não. As ferramentas de autoconhecimento serão como pistas, como um grande quebra-cabeça, que só você vai conseguir montar esse quebra-cabeça e você vai passar a vida toda montando ele, porque você sempre vai descobrir partes suas, dons, percepções, consciências, porque o seu próprio processo de evolução destrava coisas. A nossa evolução, gente, é também destravar coisas internas que não tinham condição de vir à tona porque você não tinha aquele preparo e aquela sustentação emocional para dar conta. Então tudo ficou ali e tem muito mais coisa que tá ali dentro, que tá aqui dentro e tá dentro de você, que tá esperando que a gente caminhe, que está esperando que a gente consiga criar sustentação interna para ser quem a gente é.
cada vez mais. Então, evolução é ser você da forma mais verdadeira que você puder. É ser você, fazer escolhas, escolher a carreira, tudo da forma mais verdadeira. É destravar quem você é cada vez mais. E ao destravar quem eu sou, eu faço o que eu transbordo para as pessoas. Quem eu sou. Eu agrego mais no mundo e eu expando mais porque eu sou mais. Eu tenho mais para dar. Eu não dou porque você precisa me devolver. Eu dou porque eu tenho muito. Gente, pensa num copo. Um copo de água ele só transborda se ele tiver muita água lá dentro. Você só consegue transbordar se internamente você é rico. E como a gente se torna rico internamente? Se conhecendo. Que a riqueza já existe em você. Só que você tem que tirar esse monte de coisa que tá aí dentro para descobrir a riqueza. Eu não sei te dizer, ninguém vai te dizer isso. Ah, a sua riqueza é essa, te dá uma lista. Não. É você. É você que tem que entrar no processo e descobrir a sua própria riqueza. E ao descobrir, você consegue transbordar. Porque ela é sua. Ninguém vai chegar numa caixinha e te dar. Você já tem. E você vai se encher de você. Você vai se encher dessa expressão divina que existe dentro de você. Você vai se reconectar com a fonte. Você é uma expressão da fonte e você consegue se reconectar sendo você da forma mais verdadeira, porque a fonte te criou de forma verdadeira, única e perfeita, em essência. Só que você se desconectou e está se comportando de uma forma muito diferente de quem você é em essência. Por causa de 1000 questões. Mas é você que tem que entrar nessa caminhada, entender essas questões e ir trabalhando essas questões em você. É um trabalho pessoal intransferível. Então, o Tzolk'in, ele traz pra gente, na verdade, assim, essa é toda a lógica da encarnação. O Tzolk'in é só uma ferramenta, mas poderia ser qualquer outra ferramenta, né? Que traz pra gente essa lógica de que a vida é ciclo, são ciclos. Então, a cada ciclo, a gente tem a oportunidade de expandir mais. E quanto mais a gente expande, mais esse ciclo também se expande, porque você começa a viver novas experiências, novos aprendizados, porque você acessou um outro nível de conhecimento, um outro nível de consciência. E você desbloqueia dons e talentos, riqueza que existe em você, porque você conseguiu purificar o seu filtro. A riqueza está toda no seu coração. Você precisa purificar esse filtro, que é esse canal com o divino, que encontra aqui no meio, no nosso centro. Esse é o nosso centro energético, nosso coração, nosso centro energético, de onde a gente recebe a informação, a gente filtra a informação e a gente expande a informação. Só que se esse filtro está sujo, qual a qualidade da informação que eu estou recebendo? Porque eu até recebo ela pura, só que ela entra aqui, a sujeira contamina a água. E aí, essa contaminação é exatamente o transbordo meu para o mundo. Então, cabe a cada um limpar seu filtro. Quanto mais limpo o filtro, mais água jorra. Mais água jorra. E você vai desbloqueando, e ao desbloquear, você pode agregar mais ao mundo. Você pode ser você, e ser você é agregar, porque você vai descobrir dons e talentos e vai colocá-los em prática. E vão ser dons e talentos únicos ou parecidos com as pessoas, não tem problema, temos muitos dons parecidos, mas fazemos o dom de forma única. Fazemos links, conexões, entregamos o nosso conhecimento de forma única. Fazemos o que fazemos de forma única, com a bagagem única. E ao fazer isso, você entrega para o mundo um valor que é só seu. E você vai podendo viver mais experiências, podendo viver novas experiências, podendo viver uma nova versão sua. Porque que essa nova versão é você mais alinhado, é você com mais destrave interno, é você se conhecendo mais, destravando essas tanto de riqueza que você tem dentro de você e podendo expressar isso no mundo. E as pessoas, sim, elas vão ter uma estranheza, porque elas vão falar, nossa, eu não sabia que você tinha isso. Mas, gente, dá pra levar com bom humor. Você fala, caramba, eu também não. Porque, gente, a gente fica muito preocupado das pessoas se assustarem com a gente, ou de não gostarem da gente e tudo mais. Mas, poxa, nem você se conhecia, né? Nem a gente se conhece. O estranhamento que os outros vão ter é o mesmo estranhamento que a gente tem no início. No início, quando você começa a ser você, quando você destrava certas coisas, você também fala, poxa, o que eu tô fazendo?
Você fala algumas coisas e fica assim, com aquele estranhamento de, nossa, eu sou assim? Nossa, eu tenho essa coragem, eu nunca reparei. Nossa, eu tenho essa facilidade de falar, também nunca reparei. Então você mesmo tem um estranhamento consigo, com essa capacidade, com coisas que você faz e fala, nossa, eu não sabia que eu tinha facilidade com isso. Nossa, que legal, eu não sabia que eu tinha essa visão. Olha, eu consigo fazer, eu consigo criar isso com isso. Olha, eu tive essa ideia, eu tive um insight que eu não tô vendo mais ninguém falar. Vou falar sobre isso. E aí você vai também, é um primeiro momento de estranhamento para depois você criar essa confiança e falar, não, mas tá certo, eu sou assim, porque é na prática que a gente gera confiança. Confiança não nasce do nada, nem do conhecimento. Não é adquirindo conhecimento que a gente se torna confiante, isso é do ego. As pessoas que precisam do conhecimento para se sentir confiantes, na verdade elas estão presas no ego e elas tentam tratar a insegurança interna com conhecimento e não tratam, porque elas são compulsivas. Sempre vai faltar conhecimento, porque elas precisam ganhar, elas precisam ter os argumentos, a discussão, ela precisa ter toda a resposta. Então ela vira uma pessoa muito compulsiva com o próprio conhecimento, porque ela não resolve a segurança interna. Mas quando você se permite ser vulnerável, quando você vai com medo mesmo, quando você fala mesmo sabendo que nem todo mundo vai entender, gostar, agradar, você vai se tornando confiante para ser você. Então é você superando esse estranhamento e indo com medo e com desconforto e com estranhamento, porque ele faz parte do processo de evolução. E você vai criando essa confiança e cada vez mais sendo você. E a confiança é um processo que só aumenta. Quanto mais eu sou eu, mais confiante eu me torno. Quanto mais eu sustento que eu sou, mais confiante eu me torno. E assim a gente vai sustentando o nível de consciência. Porque mais do que levar, eu preciso sustentar. Ele tem que ser real. Não adianta eu adquirir muito conhecimento, mas não coloco nada em prática. Então, assim, não integrou o conhecimento, a sabedoria não vai acontecer. Pode ser que você volte aos certos comportamentos e atitudes que você tinha, porque você tá só na mente. Na mente a gente não resolve. Eu preciso do corpo, da prática, para eu integrar, para eu de fato ser essa pessoa. Ser essa pessoa mais alinhada e mais integrada. Para eu ser, isso tem que ser vivo, isso tem que ser visível, isso tem que ser verdadeiro. Na mente não é visível. Na mente não é verdadeiro, porque tá só na sua cabeça, tá num desejo, numa ideia, na imaginação, tá no invisível, no campo do invisível. Para ficar visível, para ficar material, para ficar vivo, precisa descer pro corpo. Se precisa descer pro corpo, precisa de prática. É assim que a gente cresce, é na prática. Conhecimento é a primeira fase, mas quem para no conhecimento tá com medo da prática. E quem tá com medo da prática não cresce. Eu preciso ir pro campo da vida. Colocar meu corpo à disposição. Colocar meu desconforto à disposição. Colocar meu medo à disposição. Vou sentir medo? Vou. Vou suar, vou tremer, vou gaguejar, vou errar. Mas pelo menos eu tô experimentando. Que bom. Então se você tá errando, se tá gaguejando, se tá sentindo desconforto e medo, que bom tá vivendo. Você tá descendo pro corpo. Você tá descendo pra prática. Você tá de fato crescendo internamente. Você cresceu na mente primeiro, no conhecimento, na clareza, e agora você tá descendo na matéria, no corpo, na verdade, na vida. Então não tenha, ache que você tá errada. É assim que acontece, gente. Não é uma coisa que desce, o nível de consciência, a expansão de consciência, não é algo que desce e pronto, acabou, agora eu tô ótimo. Pronto, já sei, agora eu vou... Não, é uma coisa que você vive o processo, e ao viver o processo você se torna. Você não se torna porque imagina, você se torna porque imagina primeiro, porque a sua mente tem que desbloquear e enxergar além, mas depois porque você se tornou aquilo que você imaginou. É assim que as coisas se materializam de fato. Só que às vezes a gente não quer ir para a prática, para o campo, para a prova prática da vida, e por isso que as coisas não acontecem. E por isso que muita gente tem muito conhecimento, mas age com uma extrema imaturidade na vida. Então assim, a pessoa tem informações, a pessoa, nossa, ela tem conhecimento, ela lê muito livro, ela é aquele cabeção, sabe, para dar aulas. Mas na prática, ela é imatura. Então ela leu muito livro de autoconhecimento, ela sabe conversar sobre tudo dentro do autoconhecimento. Mas ela mesma, na prática, é uma pessoa imatura.
Porque no conhecimento a gente não amadurece no conhecimento. A gente amadurece na prática da vida. Eu preciso ir para o campo prático para eu crescer. Essa é a premissa da vida, assim as coisas são. Então, isso mostra pra gente e deixa um convite pro próximo ciclo, que eu acho que era assim que eu queria encerrar. Esse foi o meu objetivo de trazer esse tema aqui. Tudo bem, gente, o que passou, passou. Se eu não tinha um nível de consciência, se eu não entendi que eu precisava dessa prova prática, se eu não entendia que eu era tão responsável assim pela minha evolução, porque eu achava que a vida me empurrava e ao me empurrar as coisas realmente aconteciam, agora a gente viu. E se agora a gente viu que é diferente, a gente pode fazer diferente. A gente pode se comportar diferente. A gente pode ter hábitos diferentes. Então não se culpe, não existe culpa, existe responsabilidade. Com o nível de consciência que eu tinha, eu fui até onde eu dei conta. Mas agora a vida está trazendo 260 dias de novas oportunidades, de uma nova energia, de um novo ciclo, para eu ir além, para eu ir para uma oitava acima. E agora que eu sei que eu sou responsável, eu vou ter que me vigiar e decidir o que eu quero fazer nesse próximo ciclo. Então esse é o meu intuito aqui. Não se culpem. Não se fiquem se chicoteando, né? Falando, ai, tá vendo, é por isso que as coisas não acontecem. Não, você veio até aqui com o nível de consciência que você deu conta. Ninguém avança mais do que dá conta. A vida, ela tem, de fato, ela nos protege de nós mesmos. Porque se você fosse sem fazer o processo interno, você ia quebrar a cara. Você não ia dar conta. Então a vida nos protege, ela não deixa a gente avançar se a gente não dá conta de avançar. Então tá tudo certo, você fez o que deu conta. Agora você viu. Tô aqui para que quem quiser, veja. Quem tem olhos que veja. Quem quiser ver, tá visto. Agora nós vamos olhar para amanhã que começa um novo ciclo energético, novas possibilidades, desafios, energias que podem ser trazidas de novas formas diferentes do ciclo antigo, né? Que eles podem sim ser parecidos e ter uma natureza parecida, mas que vão ser trazidos de uma forma diferente, de uma forma que vai me fazer ter a possibilidade de atingir um novo nível de consciência. E se eu fiz o meu para-casa do ciclo anterior e já atingi um novo nível de consciência, com toda certeza vão vir coisas bem diferentes para que eu eleve ainda mais a minha consciência. Então essa é uma oportunidade que nesse próximo ciclo a gente veja, que a gente use os olhos para ver, de verdade, tenha consciência, que a gente seja mais líder da nossa evolução, líder da nossa vida, e que a gente, de fato, aproveite esse próximo ciclo para se liderar e se transformar, crescer e evoluir. Porque são mais oportunidades que vão vir para isso. Mas aproveita quem quiser. Então que a gente se lembre disso todos os dias, para que a gente não deixe passar as oportunidades. Ainda que a gente erre, ainda que a gente tenha um dia difícil, ainda que a gente não consiga aproveitar todas as energias, que a gente faça o melhor que a gente puder nesse próximo ciclo. Para que a gente, ao fazer o melhor que a gente puder, a gente cresça. A gente não cresce na perfeição. Isso é uma ilusão, não existe perfeição. A gente cresce na disposição. Então que a gente tenha disposição. Disposição não é, todos os dias não é perfeito. Na medida que eu dou conta. Tá tudo certo, mas pelo menos eu não vou desistir. Eu vou me colocar à disposição. E ainda que eu erre, que eu tropece, que eu não saiba, que eu fique com medo, um monte de coisa, que eu tenha dúvida, desconforto, eu vou continuar. O eis-me aqui é isso, gente. É disposição de continuar mesmo com tudo. Todos os desafios que possam aparecer, que a gente continue e que a gente encare esse novo ciclo, que eu acho que o maior movimento que possa acontecer de crescimento é encarar esse novo ciclo como oportunidade de crescimento real, de você ser líder da sua vida. E quando a gente é líder da nossa vida, a gente já tá aproveitando muito mais, sabe? Porque a gente para de deixar com que as coisas aconteçam e a gente começa intencionalmente a fazer as coisas acontecerem. E assim a nossa vida muda muito mais rápido. Então por isso que eu queria trazer essa minha missão, devolver a liderança pro lugar certo, que é dentro de cada um. Então não teria como eu não falar sobre essa grande oportunidade que a gente tem hoje, que é olhar para tudo que como foi e tudo que foi e falar, eu cresci.
Foi difícil, foi doloroso, teve desconforto, teve medo, teve muita coisa, mas eu cresci. Eu tenho condição de ir para um próximo nível, de ir para um próximo ciclo, eu fiz o que eu pude, tá tudo certo, mas agora eu vou fazer o que eu posso num nível de consciência mais elevado. E se você não cresceu, se você olha para o ciclo e acha que você fugiu muito, você tem um novo ciclo para parar de fugir. A escolha é nossa, gente, não existe certo e errado, não existe competição. Ninguém tá competindo com ninguém, é você com você mesmo. É você que tem que olhar para sua vida, olhar para suas escolhas e pensar, eu tô confortável com isso? É isso que eu quero para minha vida? O que eu quero para minha vida? O próximo ciclo tá aí para abrir novas energias, novas possibilidades, novas oportunidades e novos desafios para levar a gente para um novo nível de consciência. Mas a gente tem que aceitar viver o processo. E aí cada um faz o seu trabalho interno e aceita viver esse processo. Então desejo que todo mundo diga sim para esse novo processo e que pelo menos essa live aqui sirva para você pensar. O que você viveu até aqui, né? Que você celebre, se você ganhou consciência, que você celebre isso, porque a gente, quem passa pela jornada interna sabe que não é fácil, então a gente tem que celebrar porque só a gente sabe o preço que a gente paga por crescer internamente, por evoluir. Então celebre, e se você não conseguiu, e se você entende que você fugiu, que você não se preocupou, que você não se colocou disposto a evoluir, não se culpe, se acolha e agora olhe e pense, o que eu quero para esse próximo ciclo? Eu quero crescer? Eu quero evoluir? Eu quero um novo nível de consciência? Eu quero mais alinhamento interno? O que eu quero? Cada um é líder, cada um escolhe. Então, gente, é isso. Eu vou deixar gravada essa live lá no link da minha bio. Tem todas as lives, tem muita live com muita consciência legal. Olhem lá para vocês verem, porque a ideia aqui é realmente trazer consciências, pensamentos, reflexões e questionamentos para vocês liderarem cada vez mais a vida de vocês e ser emocionalmente independente, porque só assim a gente consegue liderar. Se a gente não assumir essa independência, não tem como outra pessoa ou externo vai liderar pra gente. Ou a sociedade, ou a sua instituição, ou o lugar que você trabalha, ou as pessoas, sei lá. Alguém vai liderar a sua vida que não seja você. Então a gente precisa, a gente mesmo, liderar. Então devolver o controle para a mão de quem é direito, né? Cada um liderando a sua própria vida. Essa é a minha missão. O máximo de pessoas possível liderando suas próprias vidas e devolvendo a liderança para o lugar certo. Então eu espero que essa live te faça refletir, que a gente se abra e que amanhã, nesse próximo ciclo de 260 dias, que a gente diga uma coisa: eis-me aqui. Eis-me aqui, disposto a viver o processo que precisa ser vivido, superando os medos, os desafios e fazendo as melhores escolhas possíveis. Mesmo quando eu errar, quando eu tiver medo, quando for difícil, desconfortável, quando eu tiver dúvida e querer desistir de tudo. Ainda nesses dias eu vou dizer: eis-me aqui. Então digam: eis-me aqui, para um novo ciclo energético que começa amanhã, para que a gente possa avançar no próximo nível de consciência. Então obrigada, gente. Se quiser ver essa live na íntegra, vai lá no link da minha bio, que tem todas as lives que eu já fiz até hoje. Obrigada, bom dia, bom trabalho e amanhã um bom ciclo para todo mundo.